Por que que ele me procura, mas não me assume? Com esse conteúdo eu trarei algumas características dos motivos que ele te procura, mas não te assume. Fica até o final desse conteúdo que eu trarei clareza de como que você pode começar a resolver essa situação na sua vida que muitas vezes está travada, paralisada, e isso gera um certo incômodo, angústia e às vezes uma confusão. Então, vamos lá. O meu nome é Nicolas Correia, eu sou mentor de relacionamentos e te ajudo a construir um relacionamento estável, fiel, próspero, seguro e que dê bastante frutos ao longo da sua jornada. Então, a primeira característica que eu trago, e eu espero que você tenha papel e caneta na mão, para anotar as características que eu trouxe, que é uma indecisão. Ou seja, o seu cremoso lá, ele está indeciso por algum motivo. Seja algum motivo de momento de vida, seja algum motivo de realmente escolher entrar em um relacionamento, entrar em um namoro ou não, seja uma indecisão se ele está com uma outra pessoa neste momento de quem ele escolherá. Então percebe, existe uma indecisão. Aliás, se ele fosse decidido, ele já escolheria estar com você ou sem você, de uma maneira muito objetiva. E Nicolas, por que surge essa indecisão? Não sei, nem sempre, presta atenção aqui, nem sempre é recorrente de uma outra pessoa envolvida, porque é muito comum eu receber nas minhas caixinhas de perguntas, no direct do Instagram, nas minhas redes sociais, o seguinte: Nicolas, ele não me assume porque só pode ter outra mulher, outra pessoa. Olha, não necessariamente. Às vezes, ele está em um momento de vida onde ele pode ser transferido para um outro estado, um outro país, e por conta disso o foco dele está no trabalho. Ele está no momento de vida onde ele quer focar na carreira, ele quer focar nos estudos. Ele terminou um relacionamento recentemente e não quer se envolver de novo. Ele está em um momento de vida dele onde ele está mais introspectivo. Ele está em um momento de vida dele diferente do seu. Ponto final. Muitas vezes ele só não quer mesmo. Da mesma maneira que algumas pessoas já chegaram até você, conversaram com você e você não quis dar continuidade, porque você tem os seus próprios motivos, certo? Você não conversa com todo mundo, ou melhor, né? Você pode até conversar com todo mundo, mas não é com todo mundo que você dá uma abertura para um relacionamento amoroso. E se eu te perguntar o porquê, você vai trazer os seus motivos. E da mesma maneira que você tem a liberdade de não se envolver com qualquer um, você tem o discernimento de saber quais são as suas escolhas, você tem a clareza do seu momento de vida, percebe? O outro também pode ter essa clareza, esse discernimento, este momento de vida diferente do seu e por isso ele não se envolve. Então eu gosto de trazer essa reflexão, pois nem sempre essa indecisão está relacionado a um outrem, beleza? Um outro motivo que ele acaba não te assumindo é justamente por conta de uma zona de conforto. Ou seja, ele ficou tão confortável nessa dinâmica de nós estamos juntos, mas sabe como é, né? Não temos compromisso. Então, enquanto você não colocar um limite, enquanto você não se posicionar, ele vai ficar nesta bonância, nesta situação. Ou seja, se ele não te assume, eu preciso te falar. Ele tem a responsabilidade dele, ele tem o compromisso dele, mas você também tem a sua em se posicionar, em verbalizar, em deixar claro o que você aceita e o que você não aceita, o que você tolera e o que você não tolera e até quando. Porque se ele não te assume já faz aí uns 2 anos e meio, olha só, minha amiga, tem que começar a enxergar as possibilidades de novas oportunidades. E aliás, né, existem homens normais aos quais são bem resolvidos e querem um relacionamento amoroso. Então por isso que a gente precisa ter a consciência do nosso limite. E a gente só sabe o nosso limite quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente faz mentoria, terapia, quando a gente busca nas orações a sabedoria para fazer a melhor escolha. Então percebe, você vai saber o seu limite com o estudo e com a busca da fé, com autoconhecimento e a vivência da religião. Então por isso que você precisa ter a consciência do que você quer para colocar o limite e assim
mostrar para o cremoso o que você espera. E ali ele vai notar se ele vai querer continuar na zona de conforto ou se ele vai te assumir como pessoa para um relacionamento amoroso. Um próximo tópico, uma próxima situação ao qual ele não te assume é por carência. Então vamos lá. Quando ele se sente carente, ele se aproxima de você. Quando ele está satisfeito, ele se afasta de você. Então percebe esta carência dele de fazer o que bem entende, já que não tem um limite, de fazer o que bem entende, pois para ele fica cômodo, fica confortável, fica tranquilo, e assim ele tem essa postura, uma postura um pouco indecisa, confusa e às vezes duvidosa. Sim, mas percebe, é uma possibilidade. Uma outra questão é uma situação da pessoa, né, não ter tantos, vamos dizer assim, sentimentos mal resolvidos, ou melhor, ter sentimentos mal resolvidos, que entra na dinâmica de alguma mágoa passada, algum trauma passado, algo do passado que não está bem resolvido e como consequência trava ele. E detalhe, nem sempre essa situação mal resolvida da pessoa tem relação com você. Às vezes é uma questão familiar, às vezes é uma questão pessoal, às vezes é uma questão de um outro relacionamento dele que ele não conseguiu digerir ainda. Por isso que você precisa ter esse olhar atento para conhecer a pessoa ao qual você está se envolvendo, para identificar essas nuances. Pois se o outro é mal resolvido no passado, ele dificilmente vai conseguir engatar, se interessar, conectar, fluir ou ter um relacionamento amoroso com você, pois ele sempre se remete a esses traumas do passado, aonde que trava a vida dele. Então por isso que você precisa ter a percepção. Por que ele não me assume? Tem vários motivos. Só que em relação a ele, você consegue interferir, você consegue forçar, você consegue pressionar? Não. Tá, Nicolas, então o que eu faço para começar a resolver isso? Simples. É você colocar o limite. Foi o que eu falei quando você estava aqui, quando eu estava explicando a zona de conforto. Então, no momento que você coloca o limite, através de um posicionamento com respeito e amor, o outro vai saber o que você espera. E assim, independentemente da situação que ele está passando, indecisão, zona de conforto, carência, sentimentos não resolvidos, minha amiga, independentemente do motivo, quando você coloca limites, você começa a direcionar parte de você, deixar, verbalizar, alinhar com ele, fazer um compromisso. E aí que tá, né? Pessoas adultas cumprem com compromisso. Meninos, meninas irresponsáveis, que não deveriam nem estar no relacionamento, não conseguem cumprir compromisso. Por quê? Porque são adolescentes, são imaturos mesmo, são prepotentes, são egoístas. Então perceba, é você que precisa ter essa consciência que, independente do outro, é você que precisa ditar a direção. É você que precisa colocar o limite da sua vida e colocar o limite de quem permanece na sua vida e de quem vai embora. Pois, se essa pessoa já está 2 anos na sua vida e não te assume, percebe, ela só está na sua vida porque você permitiu. Nada além disso. Por isso que você precisa ter essa maturidade. E o detalhe, esse conteúdo aqui que eu acabei de gravar é com foco no namoro, ou seja, para quem é ex-namorado, ex-namorada, ficante, para o casamento entra em uma outra dinâmica, pois às vezes no casamento o casal está em separação de corpos e aí o homem ou a mulher está em casa, fica um pouco em casa e sai, fica um pouco em casa e sai. Então ele é presente, ele está no ambiente presente, porém ele não volta para o casamento, ele não assume o casamento. Isso é uma outra história, dá um outro vídeo bem maior, bem mais detalhado, pois entra em uma outra dinâmica. Aliás, o casamento é totalmente diferente. Não que é totalmente diferente, mas tem uma profundidade em relação ao namoro de uma maneira muito grande. Então por isso que o casamento, a gente trata essa história, essa dinâmica de uma maneira diferente se comparado ao namoro. Ficou claro? Se você ficou até o final desse vídeo, lembre de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso me ajuda a construir conteúdos de qualidade para você, beleza? Então, vamos lá, vamos movimentar a nossa vida, ser autor do nosso movimento e um forte abraço, até logo mais.